Hoje eu vou te ensinar uma das receitas mais pedidas aqui no canal, empadão de frango na travessa, e a massa tem apenas 2 ingredientes. Fácil, prático, rapidinho a gente consegue fazer. Vamos lá para a receita? Vamos precisar de uma vasilha, 250 gramas de manteiga com sal. Se você quiser usar margarina, também pode, use uma margarina com sal. Agora eu vou colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Qualquer farinha aí no supermercado, é fácil de encontrar. E vamos acrescentar aqui 100 ml de água. A água aqui, ela está em temperatura ambiente. Olha só que massa perfeita de fazer. Fácil, rapidinho você faz aí. E essa massa ela é muito boa. Com poucos ingredientes você consegue aí dar o ponto da massa. Todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Agora eu vou unir a massa. E fala para mim aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Eu quero saber. É uma massa muito fácil de dar o ponto. A manteiga dá um sabor todo especial nessa massa. Para unir a massa, você vai fazer isso, só apertando assim. Olha que massa perfeita depois que você une aqui. E olha aqui de perto o ponto dessa massa. Olha. Muito fácil de dar o ponto. Pode fazer aí que você vai se surpreender. Agora eu vou deixar na geladeira por 1 hora ou até o momento que você for usar. Até 2 dias você pode deixar na geladeira. Você viu como é fácil fazer essa massa? E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de comentar e compartilhar. Agora vamos fazer o nosso recheio. Aqui eu tenho 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E depois de cozido, eu só apertei assim e você pode cozinhar com um tempero aí de sua preferência. Eu cozinhei esse frango aqui com 1 litro de água. O tempero que eu usei aqui foi tempero completo. Esse tipo de tempero que a gente compra no supermercado, nos potinhos, sabe? É fácil de encontrar. Aqui na panela eu tenho uma cebola, 1 dente de alho e 1 colher de sopa de colorau. Eu vou refogar com 3 colheres de sopa de óleo. E o colorau aqui, coloque junto para refogar, para que ele solte bastante aqui a cor dele. Gente, isso daqui fica uma delícia. E o cheiro? Pronto, o nosso refogado aqui já está no ponto. Agora eu vou colocar o frango. 1 xícara de milho e eu escorri o caldo. Agora eu preciso dar cremosidade a esse frango. Vamos precisar do caldo, do cozimento do frango, 500 ml. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de creme de cebola em pó. 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Misture tudo muito bem. Essa misturinha aqui ela é maravilhosa. É uma misturinha mágica. Adicione a misturinha mágica aqui no frango. 1 caixinha de creme de leite, 200 ml. 10 azeitonas e eu removi o caroço. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de cebolinha. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar aqui por uns 5 minutos, só para que todo esse líquido fique envolvido no nosso frango. O nosso recheio aqui já deu ponto, e olha só que delícia. E a textura do nosso recheio é essa daqui, olha. Não se preocupe que ele não está mole, tá? Eu vou colocar aqui nesse refratário e a gente vai deixar esfriar. Agora cubra com um saco plástico e não se preocupe que ele não vai derreter. E eu gosto de fazer isso daqui para que não crie uma casquinha aqui por cima enquanto o nosso recheio esfria. E se você quiser fazer esse recheio para adiantar sua produção, você pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Também funciona. Enquanto o nosso recheio esfria, eu vou montar o nosso empadão e eu vou usar um refratário de vidro. E isso é muito bom você usar um refratário de vidro porque você não vai precisar desenformar o empadão. O comprimento desse refratário aqui é de 27 centímetros,
a largura é de 18 centímetros e a profundidade aqui é de 6 centímetros. Você pode montar o seu empadão em qualquer refratário aí que você tenha, até em uma assadeira. E se você quiser usar também para montar empadinhas, também pode. Olha que massa perfeita de trabalhar. Eu vou tirar um pedaço aqui, que vai ser a tampa do nosso empadão. Passe um plástico filme para que a massa não fique ressecada. Vou deixar aqui ao lado. Eu falo sempre aqui no canal que dica boa é dica compartilhada, não é verdade? Anote essa dica de milhões aí no seu caderninho. Eu vou precisar de um saco plástico, coloquei aqui na bancada. É um plástico comum, não tem nada de plástico especial aqui. Um saco plástico e eu cortei ao meio. Por cima do saco plástico, coloque a massa e outro saco plástico. Abra a massa. Aqui, depois que você abrir, vire de ponta cabeça, assim. Depois que a massa estiver aberta, aí você vai pegar o refratário e colocar por cima da massa. Olha só, tá vendo aqui que está passando as laterais aqui? Você não vai considerar apenas o fundo do refratário, você vai considerar aqui as laterais. Eu estou medindo aqui, imagine que essa lateral aqui eu conseguisse abrir assim, ó. Desse jeito aqui que eu abri a massa, já dá para forrar o fundo e as laterais aqui do nosso refratário. Remova o primeiro plástico. O plástico da parte de baixo da massa vai lhe servir de apoio. Você vai colocar a mão assim por baixo, olha. Tá vendo? Aí você vai pegar a massa e fazer isso, olha. Aqui você não vai remover agora o plástico. Ele vai lhe servir aqui de apoio, olha. Aí você vai ajeitar a massa aqui no refratário e vai fazer isso, olha só. Depois que toda a massa estiver aqui acomodada no refratário, aí você vai remover o plástico. Olha só que facilidade. Gostei da dica. Produção! Você apareceu! Tô por aqui, já tô de Tá, olho nesse né? empadão. Olha só, essa borda, ela vai lhe servir de apoio quando você for colocar a tampa. E quando você for modelar, independente do refratário ou da assadeira que você escolher, não precisa untar, tá bom? Agora eu vou abrir a tampa do nosso empadão e você vai fazer o mesmo passo a passo. Um saco plástico, a massa e o saco plástico por cima da massa. Abra a massa no mesmo comprimento do seu refratário. Olha só, aqui tá a conta certinha da tampa. Para colocar a tampa aqui, você vai remover o primeiro plástico, tá bom? Espalhe assim todo o recheio. Agora eu vou colocar requeijão cremoso aqui por cima. O que eu vou usar é sabor cheddar. Se você não encontrar aí na sua cidade, assim, tipo bisnaga, você pode usar o copinho. A quantidade que eu vou colocar aqui por cima é de 200 gramas. Lembra que eu falei que o saco vai lhe servir de apoio? Aí você vai colocar a mão assim por baixo e vai fazer assim, olha. Você vai colocar aqui assim no refratário e olha só que facilidade para cobrir. Remova o plástico. E lembra que eu falei que você não precisa cortar aqui a borda, porque ela vai lhe servir de apoio? Aí aqui agora, olha como vai unindo. Olha só. Essa daí até eu faço. Faz, né, produção? Essa é moleza. A tampa aqui fica colada na massa de baixo. Aí aqui agora é só acertar assim. E olha só a quantidade da massa que sobrou. Essa massa aqui, se você quiser fazer alguma decoração aqui por cima, você pode. Hoje eu não vou fazer nenhuma decoração.
Ou então você pode pegar essa massa, colocar um pouquinho de queijo parmesão nela e modelar uns biscoitinhos. E é isso que eu vou fazer. Para finalizar, eu vou usar um ovo. Eu prefiro finalizar com o ovo inteiro do que usar somente a gema. Porque se usar somente a gema, ele escurece muito rápido e você fica achando que já está assado, né? Isso mesmo. Que dica boa essa, hein, produção? Né? Obrigada. Essa eu já vou anotar no meu caderninho. Eu vou levar para assar no forno a 180 graus. E eu vou usar apenas a resistência da parte de baixo do forno. Se você não tiver o forninho elétrico, você pode usar o seu forno convencional e ele já tem que estar pré-aquecido em 180 também. E além dessa receita de empadão, eu tenho um e-book onde eu ensino todas as dicas e segredos para que você tenha sucesso aí na sua produção de empadas, empadinhas e empadões. E lá eu ensino como congelar, descongelar, assar e vários recheios. Tenho certeza que você vai amar. Também tem um curso. No curso eu ensino várias receitas como coxinha, quibe, risole de camarão e você pode assistir quando você quiser no seu tempo. E além de todas essas coisas, você tem direito a certificado e um grupo onde você tira todas as suas dúvidas. E o curso, ele é vitalício, ele é seu para sempre para você assistir aí quando você quiser no seu tempo. E você nem precisa desenformar para colocar na mesa. Do jeito que está assim no refratário, é só colocar. Agora vamos partir se deliciar com essa explosão de sabor aqui do nosso empadão. Vou cortar um pedaço aqui bem generoso para que você veja por dentro. Gente, o primeiro pedaço, todo mundo sabe, né? Como é que fica? Suculento. Isso mesmo, super suculento. Nossa, olha só. Olha só. Que delícia. Ainda tá quentinho, viu? Olha que massa perfeita. Olha só. Tá quentinho em produção. Tá bem quente. E suculento. Uhum. Gente do céu. Sério, vocês precisam fazer. Que sabor maravilhoso. Uma delícia. Quer produção? Com certeza, vem pra loja. Delícia, né? É sério, é sério, é sério, é sério. Todo mundo sabe que quando fica quente, tá assim, né? Se desmancha. Mas aí você deixa o pedaço. Se você tiver um pouquinho mais de paciência do que a gente. A gente não teve não, viu, gente? É a realidade essa aqui. Vida real. Vida real, muito mais do que digital. A realidade é essa, viu, gente? Mas aí deixa esfriar e corta o pedacinho que fica perfeito.